E aí, bora aí pro nosso desafio de termodinâmica. Olha só, todo mundo já deve ter lido o enunciado, né? Explica que a gente inicialmente tem um gás aqui com uma mola, um êmbolo, tá? A mola inicialmente está relaxada, e aí por meio de um aquecimento vai aumentar o volume, né? A pressão vai aumentar, e a gente quer e queremos o trabalho realizado sobre a mola durante essa expansão, tá certo? Sabendo que a pressão externa se manteve constante em 100 kPa. Vamos lá, calcular aqui o trabalho exclusivamente sobre a mola. Veja que ele nem no texto aí não foi fornecido a constante elástica, enfim. Mas não tem problema, tá? Vamos lá, é um problema massa, tá? De termomecânica, esses problemas que envolvem tem termodinâmica e tem mecânica, né? Porque aqui tem a força elástica, enfim, é um trabalho mecânico. Beleza. Vamos lá. Vamos começar analisando inicialmente. Eu vou calcular isso através das forças, tá? No final tem uma surpresa. Vamos lá. Primeiro de tudo, veja aqui. A pressão interna é 150 kPa e a pressão externa é 100 kPa. Logo, esse equilíbrio não haveria se a tampa aqui, o êmbolo, tivesse massa desprezível, tá? Porque pressão é força, tá? Então a força com que o gás exerce aqui, aqui no início supera a pressão externa, o que faria levantar. Mas deve ter outra força para compensar, que é o peso, tá? Então existe um peso associado a esse êmbolo. Já tira por aí. Não foi fornecido no texto, e isso é implícito, né? Já é esperado que você saiba fazer essa análise, entendeu? Então deve haver outra força aqui para equilibrar, que é o próprio peso, beleza? Então, inicialmente eu tenho um peso, eu tenho a força interna do gás e eu tenho a força externa do gás, tranquilo? Lembrando que pressão, a definição de pressão é força por área, então a força que um gás exerce é a pressão dele vezes a área. Nesse caso, essa área é a área do êmbolo aqui, tranquilo? Que é igual, tá? Vamos lá. Então, eu tenho a força do gás interna, que vai ser... Vou escrever assim. Força... Aliás, a força da atmosfera mais... Opa! A força da atmosfera mais a força do peso, mais o peso, né, equilibra com a força interna. Então, eu tenho força da pressão atmosférica mais o peso igual ao quê? A força interna, ou seja, força da pressão inicial. Trocando força por área, vezes área, né? Então, eu tenho ali pressão atmosférica vezes área, mais peso, igual a pressão inicial do gás, vezes a área. Isso é o que eu tenho no início. E no fim? No fim, eu vou ter a força da pressão interna, a força da pressão externa, o peso, mais a força elástica, entendeu? Porque agora o êmbolo subiu, né? Comprimiu a mola, agora tem uma força elástica. Vamos lá. Então eu tenho força externa, tá? Que vai ficar força da pressão atmosférica, mais o próprio peso também, tá? Mas agora a força elástica, tudo isso é igual ao quê? A única força contrária aqui é a pressão interna, né? Então, força da pressão final, vou colocar assim. Substituindo, fica força da pressão atmosférica. A pressão atmosférica durante o processo se manteve constante, né? Ele forneceu essa informação. mg mais força elástica, que é K vezes deformação, ΔX. O que é esse ΔX? É a deformação. Ou seja, é o quanto subiu aqui, ó. Tá?
porque aqui é o comprimento natural, então vamos assumir que subiu ΔX, que vai ser a deformação, tranquilo? Então fica K ΔX igual pressão final do gás, interna, P, vezes a área. Vamos resolver aqui, veja. Pressão atmosférica vezes A mais o peso é igual a pressão inicial vezes A. Olha aqui. Olha onde aparece. Tá vendo? Eu posso igualar. Ó. Substituindo, fica como? Fica pressão inicial vezes A, tá? Mais K ΔX igual a pressão final vezes A. Passa para o outro lado, tenho que K ΔX é igual a área vezes pressão final, né? Menos pressão inicial, que eu vou chamar de ΔP, beleza? Variação da pressão interna. K ΔX a ΔP. E agora, o que é que a gente faz? Eu vou multiplicar ambos os membros por ΔX. Eu falei, no final tem uma surpresa que é isso aqui. Veja. Se eu multiplicar por ΔX, fica K ΔX ao quadrado a ΔX vezes ΔP, variação da pressão. Só que A vezes ΔX, sabe o que isso significa? Isso aqui corresponde à variação de volume, tá? Pega o A, a área A, e multiplica pelo quanto subiu. Isso aqui é a variação de altura, quer dizer, de altura de volume, né? É o aumento de volume no processo. Volume final menos volume inicial, tá? Voltando aqui, então eu tenho que K ΔX ao quadrado é variação de volume vezes variação de pressão. Mas ΔX e K não foi fornecido. Calma. Bora dividir por 2. Dividindo ambos os números por 2, o que é que aparece aqui? Trabalho da força elástica. Então, o trabalho da força elástica, variação de volume, variação de pressão, sobre 2. É só substituir, tá? Variação de volume foi de 0,3 a 0,5. Já tá tudo nas unidades, né? 0,3 a 0,5, 0,2. Então, 0,2 metros cúbicos. Diferença de pressão interna de 150 até 600, 450 quilopascal, né? Vou botar aqui 10 a terceira. Sobre 2. Enfim, resolvendo isso aqui, o trabalho na força da mola, né? Foi feito sobre a mola, foi de 45 kJ. Isso aí já caiu em prova, tá? Acho que, se eu não me engano, na EFON foi na Escola Naval. Enfim. Show demais!